que é legal começar um grande bate-papo como esse que nós vamos começar agora? Que nós temos a chance de descobrir lindas passagens e momentos incríveis, né, de uma vida profissional. Estou extremamente motivado nesse programa e, claro, com a responsabilidade, né, de criar um ambiente muito seguro para que essas histórias sejam contadas e principalmente documentadas e traduzidas aqui nos vários meios de comunicação. E o meu convidado de hoje é um desses, uma grande pessoa, um grande profissional, Carlos Vicari. Carlos, prazer poder tê-lo aqui, muito obrigado. Prazer em ter de novo, Renato. Uma honra estar hoje aqui. Eu que agradeço. Carlos, a gente começa sempre a nossa conversa aqui falando de histórias, falando de família, lembrando com muito carinho e orgulho e gratidão, né, de tudo aquilo que somos, baseado naquela educação que nós tivemos lá da base. E você teve isso muito presente na sua história. E queria que você compartilhasse um pouquinho disso, por favor. Bom, eu, assim, sou da área de TI, mas vim de uma cidade extremamente pequena, 30 mil habitantes, né? Quando eu morava lá, a cidade não tinha computador, né? Olha só. Eu fui uma das primeiras pessoas a ter computador na cidade. Imagina o esforço que o meu pai fez para conseguir ter esse computador, né? É verdade. Então, meu pai tinha trabalho, ele e minha mãe, ele tem histórias que eles contam que eles vendiam almoço para pagar a janta, né? Então, é uma história que eu vivenciei um pouco, a família já estava um pouco mais estruturada, mas foi algo que me deu muita solidez, porque eu vi o quanto que eles se esforçaram para me dar as condições que eu tive. Então, eu consegui ir para Curitiba para estudar, tudo, mas eu lembro muito dessa parte da minha infância. Minha mãe muito católica, me ensinou muito a questão de certo e errado, né? Então, essa questão de o que é certo, o que é errado, tive uma base muito forte da minha família lá. E tive a oportunidade de viver numa cidade pequena, onde 9, 10 horas da noite estava brincando na rua, né? Que maravilha, hoje que é legal. coisa que a juventude não consegue ter, né? Então, eu tive uma juventude muito feliz, muito dinâmica, muito aberta. Me arrebentei muito, me quebrei muito, apanhava muito da minha mãe porque fazia arte, não era bagunça, era arte. E aí foi me doutrinando, mas foi tudo bom, tudo muito feliz nessa época. É verdade. E é bacana a gente relembrar dessa fase, né? Num tempo adulto, né? Já com mais maturidade, mas valorizar aqueles ensinamentos. Você veio de uma família com uma cultura militar, né? Ou seja, você viveu um pouco nesse mundo, né, Vicari? E eu acho que isso forma muito, né, o caráter, os valores, né, a seriedade. Você tem lembranças um pouco mais de uma, não só da mãe, mas do pai também ali sempre te encaminhando? Como que foi? O meu pai é aquela pessoa que ele ensinava pelo olhar. Pelo olhar. A gente respeitava muito, a gente tinha um pouquinho mais de conflito com a mãe, porque era o dia a dia com a mãe. Mas o pai, quando ele olhava, a gente entendia o recado. Era né? aquele respeito muito grande, é uma pessoa que sempre foi muito correta. Então, o exemplo dele que me guiou muito, né? Não foi muito as ordens, mas sim o exemplo, né? Então, tem isso de... Era muito mais o lado do respeito, né? E aquela coisa da figura do pai, né? Direcionando os ensinamentos ali. Carlos Vicari, você comentou na cidadezinha pequenininha, talvez o primeiro computador ali era da sua casa, com muito esforço, com muito trabalho. E conta um pouco, assim, o que você fazia no computador nessa época? Que lado que você foi? Como que você começou a explorar esse maravilhoso mundo da computação, da informática na nossa época, né? Bom, aquele computador foi um CP400. CP400. Eu acho que é uma coisa muito antiga, muito... E eu comecei a programar nele, né? Então, era uma linguagem de programação basic, até entender como é que programava. Programava, gravava em fita cassete e tentava ler depois, não conseguia ler porque era áudio, né? Então, uma gravação muito antiga. Então, eu perdia todo o programa, mas eu aprendi muito a questão de lógica, bem do básico naquela época. Consolidou muito a forma de pensar para frente, né? Então, porque não tinha conteúdo de internet naquela época. Você tinha que realmente estudar para ver. Então, a parte de lógica, de programação, que deu base para toda a minha carreira, né? Então, quando eu vou analisar algum problema hoje, eu consigo lembrar da lógica que eu tive naquela época da programação basic para implementar hoje, né? Então, é uma jornada, mudou muito a linguagem de programação, mudou muito a tecnologia. Hoje tem um programa a mais, tá tudo ponto, se fala numa OpenAI, ele te dá o código, mas eu consegui entender naquela época como é que esse dinamismo funcionava, né? Aí depois foi vindo computadores mais novos e foi vindo tecnologias mais novas. Carlos, você sabe que nós estamos sendo
classificados como uma geração raiz, né? Que teve que aprender sozinho. Grande parte dos materiais do nosso segmento são em inglês, e na nossa época também era em inglês, né? Não tínhamos internet à nossa disposição, né? A gente tinha que consultar conteúdo, né, com os mais velhos ou com as Barças. Não sei se a Barça rodou a sua casa, mas rodou a minha também, né? E é muito bacana você trazer isso, porque essa é uma escola que a gente vai se orgulhar muito daqui para frente, né? Quem aprendeu lógica, quem realmente fundamentou a base ali de tudo isso que a gente vê hoje. Carlos, dando um passo à frente nisso, chega aquele momento inusitado, né? Que familiares, os próprios pais, assim, e aí, o que você quer ser? Qual que é seu sonho? O que você vai fazer? Você já imaginava uma vida em tecnologia, em informática, ou isso ainda permeou como dúvida, né, na sua juventude? Não, eu tinha um viés muito, né? Meu curso de graduação é engenharia elétrica, né? Então é um curso que hoje é muito ligado com informática, mas eu tinha sempre esse viés não da elétrica, do que ela trazia para o lado da computação, né? Era o meu ponto de contato. Não existia engenharia da computação naquela época, não existia esse tipo de curso. Então o que trazia mais para esse mundo na minha época era engenharia elétrica. Então eu optei por esse curso. Se bem que eu passei faculdade de Direito também e tentei fazer os dois e eu optei por elétrica. Então, a parte de tecnologia sempre teve muito presente. Eu lembro que quando eu passei elétrica, meu pai tinha uma loja de baterias, que eu só falei assim, puta, vai acabar com o meu estoque, esse menino vai pegar tudo para fazer testes e provas aqui, porque eu gostava bastante de fazer essas traquinagens, né? Então, sempre foi muito ligado, desde minha adolescência, sempre adorei essa parte. Carlos, você sabe que, como eu te disse, né, 350 oportunidades de bater um papo como nós estamos aqui, e eu posso dizer a você que 70%, 80% da característica dos profissionais, né, que tem criado uma história, tem deixado um legado, tem ido muito longe, são pessoas com características muito semelhantes à sua, né? Inquietos, né, gosta de criar, desmonta e monta coisas, né? Ou seja, inquietude, né, sempre buscando explorar o novo, facilitar a vida, resolver um problema. Falando um pouco de carreira, Carlos, quando foi aquele momento, né, porque hoje quem admira a sua jornada, né, a sua carreira, fala, poxa, o Carlos, cara, né, poxa, né, tanto conhecimento, tanta experiência, poxa, mas você começou de baixo, né, Carlos? Foi um estágio? Sim, eu comecei a fazer estágio na Universidade Federal do Paraná. Foi uma coincidência muito interessante, porque eu olhei para uma antena. Eu fazia o curso de engenharia elétrica, olhei para uma antena e falei assim, vou descobrir o que essa antena faz aqui. E entrei no Centro de Computação Eletrônica. E aí falei assim, eu quero fazer estágio aqui. E o diretor falou, ok, só que eu preciso de um professor teu que deu aval para você começar a fazer estágio aqui. A esposa dele era meu professor de química no curso de engenharia. Então foi muito fácil, eu conversei com ela, ela deu autorização e eu já entrei no segundo ano de faculdade fazendo estágio no Centro de Computação Eletrônica para treinamento para usuário. Olha só. Então eu comecei por baixo mesmo. Tinha que aprender como é que usava para ensinar para o usuário e ter a paciência de usar até com que ele aprendesse. E eu comecei com uma rede chamada BitNet, antes da internet. Então era aquela tela bem característica de filmes russos de 1960. Uma tela quadrada, verde, que a pessoa digitava uma linha inteira, apertava no Enter e mandava toda aquela instrução, né? Então era tudo serial, não era tecnologia. Só que naquela época, como você comentou, era tudo leitura de manuais em inglês, né? Então, em manual de IBM. Então, tudo isso foi uma construção de conhecimentos que eu tive naquela época que me fundamentou até hoje, né? Então, fiz esse estágio me deu a oportunidade de começar a conhecer a internet, depois conhecer a internet, conhecer telecomunicações, e aí fui conhecendo empresas, fui fazendo serviço, daí a minha carreira começou a deslanchar. Mas sim, comecei lá de baixo. E eu era bolsista e ganhava hoje como se fosse R$150. E feliz da vida. Feliz da vida, né? Aprendendo tudo, né? Estavam me pagando para aprender. É o contrário do que acontece hoje, né? Ô, Carlos, você sabe que você está trazendo uma lembrança, passagens da bela escola paranaense de excelentes profissionais de tecnologia. Eu rodei muito o Brasil, né, nessa jornada de 30 anos, né, e 23 empreendendo, e eu posso dizer que uma das melhores escolas de tecnologia, de mentes humanas, né, e centros de desenvolvimento
é no estado do Paraná, claro, Curitiba lidera, mas grandes cidades que fazem isso. Então você está trazendo aí, né, lembranças da onde estava nascendo esses grandes profissionais, esses expoentes aí da nossa época. Carlos, um dos grandes desafios para nós, né, foi acompanhar a evolução da tecnologia, ou seja, o timing começou a ficar ainda mais curto, mais agressivo, mais real time para a gente se atualizar, né, como pessoa, como profissional. Como que você trabalhou isso contigo? Porque assim, no ano 2000, você estava dando um exemplo de uma conexão ultra rudimentar, né? Hoje nós estamos falando em 5G. Olha o abismo disso. Você estava dizendo em, sei lá, dar um suporte em microcomputação. Poxa, os usuários hoje têm smartphones nas mãos para uma série de coisas. Como que o Carlos Vicari, nesses últimos 25 anos, cuidou para que ele pudesse estar up to date do jeito que está, numa posição ajudando pessoas? Na verdade, não fiz. Eu continuo. É uma jornada que eu acho que nunca acaba. Tá? Não então, pode acabar. Como você comentou, né? Eu comecei a configurar modem 9600 que tinha que entender como é que fazia o jump, né? Tinha que ir no jumper ali. No jump, depois foi aumentando para 64K e foi tendo esse crescimento. E sempre que a tecnologia nova estava aparecendo, tinha que estudar. Então, procurar, naquela época era manual, só que hoje a gente tem uma capacidade de você estar à frente. O que eu estou querendo dizer à frente? Naquela época eu tinha que esperar a tecnologia vir para eu conseguir implementar. Não tinha um acesso prévio. Hoje, a inteligência artificial, por exemplo, é algo que você consegue estudar antes de implementar, né? Então, assim, teve uma época da jornada que era sempre meio que reativo. Aparecia a tecnologia, tinha que aprender sobre ela. Aparecia uma tecnologia, aprender sobre ela. Então, foi a questão de segurança e redes, né? Eu terminei a graduação, eu já fiz curso de segurança e redes, mas já existia redes e segurança naquela época, né? Então, não foi algo que estava desbravando. Aí depois começou a vir tecnologias novas, como a inteligência artificial, que a gente está conseguindo se manifestar antes de ser implementada. É verdade. Então, eu estou estudando nessa parte antes de colocar em prática em larga escala, né? Então, mas o estudo sempre constante. Todo ano é curso de aperfeiçoamento. Eu gosto muito da formação acadêmica, né? Então, tenho 2 especializações, tenho mestrado, tenho toda essa parte que é uma parte acadêmica que eu adoro, mas sempre outros cursos paralelos sempre tem que estar fazendo. Microsoft Azure, certificação, correr atrás, usa? Não, mas eu fui atrás porque eu tenho que ter esse conhecimento nesse mundo para saber conversar com alguém, né? Então, se alguém vem falar de segurança, como é que eu falo de segurança na nuvem se eu não conheço o conceito básico de cloud, né? Então, isso é algo que tem que ser constante. E nunca vai acabar. Eu acho que eu vou estar velhinho, mais careca ainda, e vou estar estudando. E é isso que nos move, né, Carlos? Se você vê bem, assim, como que a gente consegue tornar as nossas carreiras longínquas? É com isso, é se desafiando, sendo um menino a todo momento, né? Ou seja, e a tecnologia ela é muito inclusiva, né? Ela não necessariamente exige, né, que a gente tenha uma boa disposição física, né, para poder trabalhar igual os nossos pais talvez precisavam de força para trabalhar no campo, na indústria. A gente precisa ter cuidado cognitivo, né, e tudo mais. Carlos, a gente busca aqui passagens que foram passagens muito importantes na sua jornada, né? O que a gente quer mostrar aqui é que resiliência, né, que dúvidas, que tomar uma decisão que pode te levar para um caminho A, para um caminho B, fazem parte de uma jornada. E todos têm que enfrentar. Mas claro, né, que dependendo da decisão, te leva para um caminho, né, A ou B. Não tem o certo. Mas eu queria tentar pescar aqui na sua trajetória, momentos que você teve que parar e dizer, opa, calma aí, preciso tomar uma decisão importante na minha carreira. Vem na cabeça algumas lembranças, Carlos? Bom, sim. Teve uma época que eu sempre continuei trabalhando na área de informática, tecnologia, e adoro essa parte, só que eu estava num segmento de mercado que não era um segmento de mercado que focava nesse nicho. E eu pensei, não, eu tenho que me estruturar para continuar evoluindo como o mercado está evoluindo. E aí eu pensei assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou estar preparado para atuar em outro nível de mercado? E onde que eu vi? Curitiba é um setor muito industrial. Tem o agro, que é forte no Paraná, mas a indústria é muito forte lá. Como é que eu vou me movimentar para ir na indústria? Eu decidi fazer um mestrado na área de engenharia da produção, para conhecer a área. Não que eu gosto da engenharia de produção, eu acho que foi algo que eu estudei, mas eu não queria só por causa da engenharia da produção, mas sim para estar preparado para estar naquele mundo, com a área de TI, cara, que eu entrei.
Então, eu fui fazer um mestrado em 2006, 2 anos, foram 2 anos sofridos, porque eu era funcionário de uma empresa, professor universitário em outra e fazia mestrado. Uau. Então, e a minha filha nasceu também nesse período. Então, foi Uau. uma época bem conturbada, mas foi uma estratégia que eu tive que fazer, tomada uma decisão que foi muito assertiva para mim. Porque logo depois que eu terminei o mestrado, eu consegui entrar numa empresa na área industrial e vi que tudo aquilo que eu tinha planejado deu certo. A indústria tem esse potencial, tem esse vínculo com tecnologia e investe nessa parte. E aí eu fiquei realizado, porque eu conseguia fazer o que eu esperava. Carlos Vicari, fiquei impactado com a sua fala. Fiquei impactado. Talvez seja a primeira experiência que eu estou tendo numa entrevista onde meu convidado compartilha essa grandeza, assim, de eu embarquei num mestrado numa área onde eu não iria ser um engenheiro de produção, mas eu precisava de fato entender o que é, né, uma linha de produção, o que é uma indústria dentro da indústria, para que eu pudesse fazer a TI, cyber, infra, suportar ainda mais esse negócio. Sensacional, cara. Parabéns. Fica aqui registrado, né, na sua história, essa grande passagem na sua vida. Por um outro lado, Carlos, imagino que você deva ter tido desafios também grandes na parte de pessoas, de liderança. Nós fomos formados na escola, muito menos na TI, né, tradicional, né, nesse trabalho de liderança. Como que você foi fundamentando, foi trabalhando o seu lado de líder, não só de pessoas, mas líder também de um tema, de um propósito, né? Como que você trabalhou esse lado da liderança? Que não é fácil muitas vezes, né, Carlos? Esse é o dia a dia da gente, né? Então, se vai evoluindo, crescendo, eu acho que tudo direciona para a liderança, mas é algo que eu faço porque eu adoro, talvez eu possa dizer até que amo. Eu gosto muito desse relacionamento com pessoas, com tecnologia, e aí eu consigo tratar isso. Então, esses desafios que tem, eu gosto de ser desafiado nessa parte e gosto de deixar soluções. Eu gosto de ver, não que eu queira que a pessoa esteja com problema, mas quando eu identifico que uma pessoa tem um problema, eu gosto de ser a pessoa que escuta, que é a pessoa que dá orientação. Nem sempre a orientação que eu vou dar é a orientação certa, porque cada um tem uma lógica diferente, mas eu sempre tento dizer assim, ó, esse é o meu contexto. Pode ser que não seja adequado a você. Então, eu sempre tento passar alguma coisa para a pessoa conseguir desenvolver. E aí eu acho que a liderança, eu trabalho com desenvolvimento, né? Como eu gosto de estudar, eu gosto que as pessoas tenham um desenvolvimento. Não só desenvolvimento acadêmico de estudar, mas que consigam trabalhar as dificuldades e sempre melhorar, né? E isso eu consigo fazer com que as pessoas confiem em mim. E para trabalhar tem que ter confiança. E aí fica fácil de resolver esses problemas. Então a pessoa pode estar com a maior dificuldade, se ela confia em mim, a gente sai certo no final da jornada. É verdade. Carlos, um dos grandes propósitos que a gente leva, né, nessa fase que nós estamos é deixar realmente esse legado, ter essa escuta ativa com pessoas, ajudar a desenvolvê-la, né? E passa muito isso dentro do mundo que nós estamos, que é cyber, né? E a gente vive um momento de cyber onde nós temos grandes tecnologias, grandes plataformas, a gente já tem as armas, né, que combatem, mas a gente tem um elemento dentro dessa cadeia como um todo que é o mais importante, que são as pessoas. E eu queria falar um pouquinho do momento cyber versus conscientizar as pessoas da importância delas serem os próprios protagonistas da sua própria segurança, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, em casa e tudo mais. Queria abrir uma conversa com você sobre cyber, pessoas e a importância de conscientizá-las. Da questão de segurança, eu acho que um dos elos mais fracos, com certeza, é a pessoa e o posicionamento que ele tem referente a isso, né? Então, eu sou uma pessoa que não me exponho muito em redes sociais porque eu tento preservar a questão de integridade familiar. Eu não estou pensando na integridade corporativa, né? Então, porque a gente começa a se expor muito nas redes sociais e o pessoal não percebe o risco, principalmente com inteligência artificial. Hoje em dia está muito fácil isso, a gente não consegue mais separar uma parte da outra, né? E o elo fraco que é o ser humano, ele não consegue perceber o quanto ele está inserido nisso. Se eu, às vezes, eu quero agilizar um processo e passo a senha para o meu amigo, eu estou cometendo uma vulnerabilidade, uma brecha vulnerável. E essa falha não está
na tecnologia, está na pessoa. E é um ato tão simples, né, de você compartilhar uma senha. Então a gente cai nessas ciladas simples do dia a dia, né, de esquecer de, às vezes, mandar um dado sem tirar o CPF. Por exemplo, precisa do CPF? Não tira. E é muito da pessoa, né? Então as pessoas têm que começar a se conscientizar que elas fazem parte da segurança. Tem o nosso time que tenta fazer a estrutura, tenta defender o máximo possível, mas se a gente não tiver colaboração de todo mundo que está, não só na parte empresarial, na parte familiar também, a gente não consegue dizer. Porque hoje em dia, empresa e família misturam. Quem não tem o celular, que tem o e-mail da empresa, né? E dados vice-versa. Então, está misturado. Então, a pessoa tem que ter essa consciência geral que o que ela toma de decisão pode influenciar uma companhia inteira. Carlos, você sabe que tem me surpreendido positivamente o quanto que há uma evolução de cooperação, né, entre os profissionais de cibersegurança. Eu vejo uma comunidade unida, né, uma comunidade que tem um objetivo, um propósito, né? E dentro desse trabalho que estamos unidos, né, muitos insights estão sendo colocados. E um deles que está muito presente na discussão hoje, né, é a importância de nós, profissionais de tecnologia, em especial de cibersegurança, conseguirmos traduzir conversas, né, traduzir inputs baseados em risco, baseados em continuidade de negócio, dialogar um pouco mais na língua do negócio, na língua do board da companhia, para traduzir o que é risco de cibersegurança para alguém que não conhece cibersegurança. Então, é uma pergunta que leva a gente do usuário até o board. Como você acredita que essas conversas têm que ser construídas, cibersegurança, risco, né, e a alta direção da companhia, ou os acionistas e tudo mais, Carlos? A segurança, por sorte, ela está tomando um papel mais presente nas companhias e a decisão está sendo um pouco mais fácil. Eles não estão olhando mais só com o viés de investimento, mas e sim de proteção. E não só proteção financeira, mas proteção de continuidade de negócio, de marca, etc. Então, quando você consegue mostrar para um board o risco, não só a questão financeira, mas sim conteúdo, tudo, quais que são os benefícios, as empresas estão comprando isso, eles estão conseguindo ter, porque a mídia está começando a passar isso. Então, a gente tem esse apoio que eles falou, né? É uma cadeia, né? Então, a gente sai daqui, vai conversar com alguém, sempre alguém comenta no grupo que eu tô, né? Sempre alguém comenta de segurança. E isso vai começando a sensibilizar as pessoas. Então, eles não olham mais aquele, tá vindo de novo pedir dinheiro. Não estão pedindo dinheiro. Não, você tem um risco e a gente está tentando achar uma solução para esse risco. E as empresas estão entendendo isso. Eu estou vendo que a facilidade em compreender mais o risco da segurança está sendo cada vez maior. Então, está indo num caminho bem interessante. É verdade, concordo com você. É um momento belíssimo para a gente abrir bons diálogos sobre cibersegurança, né, com as áreas de negócio, né, ou seja, olhando de uma forma muito positiva. Um belo momento e que bom que nós estamos, né, vivendo esse momento juntos aqui. Carlos, está claro que na sua trajetória, né, você como aluno, você como professor, né, você como um mestre, né, mas ao mesmo tempo como um aprendiz, aí tem uma riqueza muito grande na forma da gente encarar. E hoje, nitidamente, nós temos uma falta, né, de profissionais sendo qualificados, a base sendo construída dos futuros profissionais na área de tecnologia, em especial em cyber. E, obviamente, com uma conversa como essa, né, mensagens, né, vindo do Carlos Vicari, né, que a gente está conhecendo detalhes dessa trajetória, conta muito. Se nós conseguirmos aqui impactar, talvez, a vida de uma pessoa que está no interior do nosso país, lá no interior do Paraná, ou do estado de São Paulo, da onde eu vim, né, e a gente conseguir, nessa conversa, impactar uma pessoa, ele ia dizer, poxa, adorei, eu acho que é esse mundo que eu quero construir da vida profissional. Então, o que você diria para um jovem que está prospectando uma vida em cibersegurança, uma carreira em TI? Bom, é uma carreira que eu acho que é muito legal, divertida, tem momentos tensos, mas é algo que é gostoso se trabalhar nessa área. E o que eu posso dizer é uma frase que o meu irmão me falou, que é, você não basta ter sorte, tem que estar preparado. Então, eu acho que se você quer entrar não só nessa área, em qualquer área, você tem que sempre estar se preparando, sempre estar estudando, porque
em algum momento vai surgir uma oportunidade e você tem que estar pronto. E a área de cibersegurança é uma área que está sendo muito dinâmica. Tem tecnologias novas que estão lançadas toda semana. Então, se você não está pesquisando, não está estudando, não está aprendendo, você não vai ser a pessoa que vai estar preparada para assumir desafios. E aí, se não está preparado para assumir desafios, com certeza você não vai crescer do jeito que você espera. Então, se prepare, se treine, se capacite para, quando surgir a oportunidade, você ser a pessoa certa para estar lá nessa parte. E com certeza na área de cibersegurança tem muita oportunidade e se você estiver preparado, você vai ser muito feliz. Que legal. Bela mensagem direcionada e é isso aí. Faça, esteja preparado, sonhe muito, né? Una muito com a sua fé, né? E trabalhe duro que as coisas realmente acontecem. Carlos Vicari, sabemos que para construir uma jornada profissional, uma vida profissional, nós precisamos de pessoas também, né? E é um momento importante de lembrar dessas pessoas. Essas pessoas queridas, que muitas vezes estão ali na nossa família, pessoas queridas que passaram pela nossa vida, pessoas queridas que ficaram na nossa vida. Pessoas, mais uma vez, pessoas. Quem são essas pessoas que passam na sua cabeça agora, Carlos Vicari, que se elas não tivessem passado na sua vida, possivelmente a sua história seria contada de uma outra forma? Bom, a minha família como base inicial, né, eu acho que ela me deu suporte e direcionamento para eu chegar onde é que está e sempre me apoiou, né? Não só minha família onde eu nasci, a família que eu construí, né? Minha Bacana. esposa, minha filha sempre me suportaram porque eu estou muito tempo me dedicado a estudar e trabalhar, então elas têm que dar um suporte, né? Eu acho que foi muito importante essas pessoas e para não esquecer ninguém, não vou nominar ninguém, Perfeito. mas o pessoal que trabalha comigo, sem eles eu não conseguia fazer nada. Eu acho que o time, trabalhar em time, todo que me apoiou, o meu time que trabalhou desde quando eu comecei de estágio, que foi me ensinando, foi trabalhando como colega, todos esses fizeram parte da minha jornada e me trouxeram até aqui hoje. Então, agradeço a todos que estiveram junto comigo em toda essa parte dessa jornada. Sensacional, que bacana, belo reconhecimento às pessoas fundamentais nessa construção dessa grande jornada. Carlos Vicari, sabemos que trabalho, estudo nos trazem, né, muita riqueza de conhecimento, de contatos, de satisfação. O que você gosta de fazer, talvez, fora do trabalho e dos estudos? Finais de semana, você tem algum hobby? O que você curte? Olha, como eu comentei um pouquinho, né? Então, um dos meus hobbies é ser professor. Tá. Eu adoro ser professor, é algo que eu viro a chave. Então, eu estou num mundo diferente, eu adoro fazer isso, eu adoro ter essa relação com os alunos. Então, eu passo boa parte do meu final de semana estudando, junto com a minha família, é claro, mas eu gosto de preparar. Então, o meu hobby, eu vou dizer que é essa parte mais acadêmica. Então, é estranho falar isso, né? Mas é isso que eu faço. Já tive outras coisas, já joguei futebol na minha infância, já fiz outras coisas, mas isso é o que realmente me desestressa, né? Então, esse seria o meu hobby que eu tenho. Que legal, que bacana. Carlos, que história linda. Ficaria aqui mais uma hora com você, te fazendo várias perguntas, mas eu queria abrir um espaço para você, deixar uma mensagem, não necessariamente para os jovens, mas deixar uma mensagem. Eu acho que você tem uma base muito legal da importância do estudo, né? Para as pessoas literalmente entender. Você vai estudar até morrer. Quando você parar de estudar de fato, a sua vida está indo para um outro caminho. Eu acho que essa mensagem vindo de você teria muita credibilidade, Carlos. A importância de nunca parar de estudar. Por quê? Olha, o mundo está mudando cada vez mais rápido. Então, se você não está preparado, eu vou pegar desde o telefone para um smartphone, né? Se você lembrar do telefone de disco para um smartphone, é uma tecnologia que em 20 anos mudou completamente. E as pessoas que não começaram a se evoluir, não começaram a estudar, eles têm dificuldade de entender o que está acontecendo lá. E quando você domina, quando você sabe o que está acontecendo, é mais prazeroso. Então, você estudar, continuar estudando, você vai ter prazer em fazer as coisas. Então, quando você estuda cybersecurity, quando você vai trabalhar nessa área, você tem mais prazer de fazer, porque você sabe o que está fazendo. E não vai terminar hoje. Então, você nunca pode, porque é cybersecurity hoje, com um contexto, daqui a 10 anos vai ser outro contexto de cibersegurança. A gente pode ser que tenha robô físico trabalhando do nosso lado. E a gente vai ter que ter esse relacionamento de segurança. Como é que eu vou trabalhar nesse mundo se eu não aprendi? Eu vou ser um escravo do robô ou eu quero ser o mestre do robô? Eu só vou ser o mestre dele se eu estudar. Então, o dinamismo é continuar estudando para você sempre estar preparado
estar na frente, senão você vai ser sempre o escravo da situação e não vai ser o líder da situação. Uau! Que mensagem bacana. Estamos terminando então esse grande bate-papo com o Carlos Vicari, a sua história sendo colocada aqui como nossa grande fonte de inspiração para essa nossa conversa. Eu agradeço, Vicari, não só em meu nome, da nossa comunidade aqui, NetGlobe, mas de toda a comunidade de cibersegurança de TI do nosso país, por essa grande contribuição e generosa contribuição, colocando a sua história nesse grande bate-papo. Muito obrigado. Obrigado também por ter podido contribuir um pouco mais com esse projeto interessante de vocês. Muito obrigado e parabéns. Obrigado. Valeu. Aê!